Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Olá, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, mais uma vez com muita alegria, para este programa maravilhoso, Luz na Penumbra, estudando aí, como disse o Renaud, o livro Obras Póstumas. Estamos no final da primeira parte do capítulo que fala sobre a profissão de fé espírita raciocinada, no item Criação, e nós vamos dar continuidade a partir do item 24. Paramos no 23 na semana passada, hoje estamos iniciando aqui pelo item 24, e tenho a satisfação, a felicidade de receber meu amigo, meu irmão, Carlos Henrique Parente. Tudo bom, Parente? Tudo bem, João? Amigo ouvinte, muita paz a todos. É isso aí. E vamos à leitura do trecho. Para cada nova existência, o espírito traz o que ganhou em inteligência e em moralidade nas suas existências pretéritas, assim como germes das imperfeições de que ainda se não expungiu. Nós falávamos outro dia, inclusive no programa Caminho do Senhor, que fiz eu e o Henrique, exatamente essa questão dos espíritos virem sempre como homens ou como mulheres, para a gente poder, através das experiências, nós vamos adquirindo cada vez mais capacidade, inclusive de compreendermos uns aos outros, não é, Henrique? É verdade. O espírito, ele independe do sexo, de certa forma. Ele tem uma necessidade de desenvolvimento, completando num futuro, ainda para nós distante, a sua natureza de filho de Deus, onde Deus nos cria para alcançarmos a perfeição. E a questão de estarmos como homem ou como mulher é uma necessidade para o espírito. Então, quando estamos vivenciando uma experiência, numa dessas polaridades, vamos naturalmente adquirindo as qualidades, as experiências dessa polaridade e carregamos essa experiência para outra polaridade. Sim. Quando temos necessidade de reencarnar, né, da outra. Mas a gente não perde o que adquiriu, mas só é utilizado aquilo que é necessário, aquilo que nos auxilia a estabelecer o equilíbrio para que o espírito, na encarnação, ele possa manifestar a sua livre vontade e observar, né, a partir desta polaridade que ele está vivenciando, o que tem de melhor. É para ser assim. É claro que nós temos as nossas dificuldades, né, e estabelecemos também, porque adquirimos vícios e não conseguimos nos desprender desses vícios, ou ainda coisas que a gente ainda não conseguiu compreender, mas às vezes se mete a fazer coisas que ainda não temos ainda habilidades e acabamos fazendo coisas que não devemos, e assim vai por diante. Mas tudo isso faz parte do processo de crescimento, de aprendizado. É aquilo que nós sempre falamos, né? O erro também faz parte do processo de aprendizado. Não podemos nunca imaginar que vamos acertar. Tem uma história aí de que alguém evoluiu em linha reta, eu simplesmente não acredito, desculpem. Também não. Porque o erro faz parte, né? Nós temos tentativas, quando nós não somos ainda muito experientes em determinada coisa, nós vamos errar, não haja dúvidas. Eu sou vendedor na minha profissão, e como vendedor eu sempre ouvi desde o início que para cada um sim existem 15 nãos. Ou seja, você vai vender alguma coisa e vai receber 15 nãos antes de receber um sim. Pode ser que você desanime, desista, no meio do caminho. Então você perdeu a oportunidade de ir até os 15 nãos para receber o sim. Ou seja, você perdeu a oportunidade de receber o sim. Então tem que perseverar.
tem que lutar, tem que ir adiante. A gente não pode nunca imaginar que as coisas vão ser fáceis. Não são fáceis. São difíceis, mas com essa possibilidade grande de acertarmos, sempre. Cada erro que nós cometemos nos faz mais experientes para que nós saibamos qual é o acerto, qual é a forma certa de se fazer, né? Então, isso vai nos capacitando a sermos melhores. Não vamos imaginar que o erro seja ruim. É ruim quando nós já sabemos qual é o certo. E aí fazemos o errado por nossa, digamos, teimosia, né, Henrique? É verdade. Como diz o ditado, faz melhor quem faz mais vezes. Por isso que nós temos, né, várias encarnações e reencarnações para despertarmos para muitas coisas que a gente não fazia ideia que existiam. Exatamente. Então, a lógica leva a gente a perceber que um erro não vai nos condenar pela eternidade aos sofrimentos, né, que foram gerados por causa de um erro. Existem as consequências, convivemos com a lei de causa e efeito, sabemos disso, mas tudo isso é para que a gente desperte para a realidade e aí continue o seu processo de desenvolvimento, né? É verdade. Por isso que o Renato Russo diz naquela música, né? A primeira vez é sempre a última chance. Não é a última chance. Pouco a pouco a gente vai retomar aquele caminho, vai olhar e vai fazer melhor do que fez, porque estamos aprendendo, meus irmãos, com certeza estamos. É isso aí, por isso que Kardec coloca esse item 25, que diz o seguinte: quando um espírito empregou mal uma existência, isto é, quando nenhum progresso realizou na senda do bem, essa existência lhe resulta sem proveito. Ele tem que a recomeçar em condições mais ou menos penosas, por efeito da sua negligência ou má vontade. Aí é que está. Errar, tudo bem. Mas errar por negligência ou errar por má vontade, aí é que a existência começa numa condição mais penosa do que a anterior. Né? Se a gente for no livro Hebreus, né, no capítulo 12, aliás, no capítulo 11, versículos 35 em diante, em que Paulo de Tarso fala que mulheres receberam seus mortos pela ressurreição, e nós traduzimos como reencarnação, ele cita que uns foram torturados não aceitando o seu resgate para alcançarem uma melhor ressurreição. Isso quer dizer que quando nós encaramos as problemáticas da vida, os desafios da vida, naquela coisa do reclamar, né? Só reclamar, não querendo entender que todas as provações da vida são necessárias para o nosso aproveitamento, para o nosso aprimoramento, para a nossa evolução. E quando a gente reclama e fica só naquela, não vou fazer isso não. E apesar de saber qual é o certo, aí a gente não alcança a melhor ressurreição. Vou ler o texto aqui, ipsilíteres. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, olha aí, para alcançarem uma melhor ressurreição. Então nós vemos nesse trecho, nesse versículo 35, que ele fala exatamente de que quando nós não aceitamos o nosso livramento, nós não alcançamos uma melhor ressurreição. Ou seja, pela nossa má vontade de encarar os desafios. A gente não pode nunca imaginar que os desafios são uma perseguição de Deus, um castigo de Deus, não é, Henrique? Com certeza. São apenas consequências dos nossos próprios atos. Por isso que Jesus fala no Sermão da Montanha: bem-aventurados os aflitos, ou bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Porque é difícil. É o que nós, espíritas, em geral, chamamos de expiação. São os quadros expiatórios. É preciso realmente aceitar isso. E aceitar é estar de acordo com a vontade de Deus, ou seja, com o movimento que a vida proporciona, mas que a partir daí a gente descubra coisas que antes a gente não conseguia.
E então vamos dar um novo significado à nossa vida. Por isso que o Evangelho de Jesus nos põe a par dessa circunstância das modificações. É preciso estabelecer ou construir um novo olhar. É o que Jesus chama de a alteração da massa, através do fermento, da massa do bolo, da massa do pão, né? Mas a gente precisa estabelecer um novo olhar, construir um novo olhar para a vida e para as circunstâncias que nos envolvem. Entre elas as dificuldades. Quando a gente consegue, naturalmente, o sofrimento, a dor, as expiações, elas se tornam menos pungentes. E aí continua Kardec, no item 26, dizendo o seguinte: devendo o espírito em cada existência corpórea adquirir alguma coisa no sentido do bem e despojar-se de alguma coisa no sentido do mal, segue-se que, após certo número de encarnações, ele se acha depurado e alcança o estado de puro espírito. Muita gente quer numerar, né? Ou seja, quer dizer, nós temos tantas encarnações até atingirmos a perfeição. Nós já tivemos tantas encarnações. Eu, sinceramente, eu não sei de onde tiram isso, porque não há um número específico, porque depende de cada espírito. Tem espíritos que chegam mais rápido porque entendem a necessidade de angariar essas coisas no sentido do bem de que fala Kardec. E se despojar dessas coisas de que falam no mal, no sentido do mal, isso demanda tempo. Isso não é uma coisa de uma hora para outra. Então, nós vamos sim, um vai andar mais rápido do que o outro. Eu e o Henrique. Henrique vai andar mais rápido do que eu. Vai se purificar mais cedo do que eu. Vai usar menos reencarnações do que eu. Então, esse tempo, esse negócio de numerar quantas encarnações ainda nos falta, é algo muito, muito temerário. E não é doutrina espírita. Doutrina espírita, na codificação, nós não temos isso. Pode ser até que você leu em algum livro alguma coisa nesse sentido, mas codificação não, né? Então a gente tem que deixar as coisas muito claras assim para poder não bagunçarmos a coisa. É verdade. Mas nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudos de obras póstumas na apresentação de João Nogueira. É isso aí, estamos de volta aqui, lembrando que estamos recebendo hoje nosso amigo e irmão Henrique Parente para o comentário de obras póstumas. E nós falávamos exatamente do item 26, onde Kardec diz que nós devemos, em cada existência corpórea, adquirir coisas boas. E nesse negócio de adquirir coisas boas, nós vamos deixando de ter aquelas coisas ruins, no sentido do mal. Porque à medida que nós colocamos a água limpa naquele copo sujo, né, a água vai se tornando cada vez mais limpa. Não é preciso retirar a sujeira para colocar água limpa. Muita gente diz que nós devemos deixar de fazer as coisas erradas. E é um erro. É um erro, porque nós, ao nos focarmos nos erros que nós cometemos, nós não saímos do erro. Quando nós vemos o contrário desse erro, o contraposto desse erro, e nos aplicamos a angariar essas coisas que são contrárias ao que nós entendemos que é errado, que são erradas, na verdade, aí nós começamos a realmente evoluir. Exemplo, se eu digo que eu falo mal, eu tenho que deixar de falar mal do Serginho. Não é, Serginho? Eu não tenho que deixar de falar mal do Serginho. Eu tenho que começar a falar bem do Serginho. Aí eu realmente consigo. Porque se eu digo, não, eu tenho que parar de falar mal do Serginho, o meu cérebro não vai registrar. Já dizem os psicólogos aí, eu não sei se o Henrique é dessa linha, mas que uma linha o mais cérebro behaviorista do comportamento. O cérebro não registra a palavra não. Porque se eu falar para vocês assim, não pensem na cor azul, pronto. Já pensamos na cor azul.
Então, o não funciona. É um reforço. É um reforço. Na verdade, é um reforço. isso. Alguns chamam de reforço negativo. Isso. Mas é um reforço, não deixa de ser. A ideia realmente é você praticar o bem. E aí você vai percebendo melhor o que é o mal. Já dizemos naturalmente, né, que o mal é a ausência do bem. Então, à medida que a gente passa a vivenciar o bem, o mal deixa de existir. E aí, o número de encarnações, para uns, é menor do que para outros. É isso que Kardec coloca no item 27. É indeterminado o número das existências corpóreas. Está aí. E a explicação depende da vontade do espírito reduzir esse número, trabalhando ativamente pelo seu progresso moral. E aí? Se você me permite, João, uma pequena reflexão, quem sabe, uma suposição, dessa circunstância, daqueles espíritos que conseguem atingir mais rápido a perfeição, apenas atingir mais rápido, nasceu aquela tal ideia de que um espírito alcança a perfeição em linha reta, evolui em linha reta. Sim. Quem sabe, né? Na verdade, pelo menos do nosso ponto de vista aqui, é apenas meu, do João, que compartilhamos a ideia, nós não acreditamos nessa possibilidade de alguém em linha reta, ou seja, ninguém cometer nenhuma falha, nenhum erro, em momento nenhum, porque a gente está partindo da experiência da nossa humanidade, da nossa experiência pessoal, daqueles que estão à nossa volta. Então, o que a gente percebe é sempre um caminho longo a trilhar e muita luta, muita conquista no decorrer dessa jornada, porque é uma jornada realmente que a gente vivencia. E todos nós cometemos erros. Isso nos coloca até numa situação de proximidade. Verdade. Faz com que o outro seja realmente um semelhante, né? Um igual, não no sentido absoluto, mas no sentido de semelhante a mim. Então, eu entendo quando o outro sofre, eu posso entender quando o outro erre. E isso que a gente deveria buscar dentro de si mesmo ao ver um erro alheio. Porque a gente aponta os dedos, ou pelo menos um dedo para alguém, e tem 3 apontados de volta para a gente. Se a gente fizer, né, o gesto, vamos perceber. Porque todos nós temos dificuldades, mas quando a gente começa a despertar e amadurecer num sentido, né, mais próximo ao que Deus propõe para cada um de nós, a gente passa a olhar para as dificuldades alheias e compreender melhor, e aceitar melhor as circunstâncias, e aí criamos um mundo ou um ambiente onde é mais favorável para a nossa evolução. É isso aí, a gente percebe o seguinte: Jesus, que é esse ser que já é perfeito, ele alcançou a sua perfeição em inúmeras reencarnações, em mundos que a gente não conhece, não sabe, não tem ideia, não tem noção, mas ele foi, como nós, criado simples e ignorante, ao longo de várias encarnações, desencarnações e reencarnações, ele atingiu lá a perfeição. E ele tem autoridade, porque ele passou por cada momento que nós estamos passando, que nós vamos passar, que nós já passamos. No Evangelho, os discípulos dizem, né, Mateus lá, e ele falava como quem tem autoridade. É essa autoridade. Quem fala com experiência, fala com autoridade. Então, se Jesus tivesse evoluído nessa linha reta, como alguns querem supor, ele não teria, por exemplo, errado num determinado momento e ter que refazer aquela experiência. Então ele não teria essa autoridade, porque ele acertou em tudo. Foi nota 10 desde o começo. Como assim? Né? Então a gente não entende que haja uma evolução em linha reta, como alguns dizem. No item 28, Kardec lembra que no intervalo das existências corpóreas, o espírito é errante e vive a vida espiritual. A erraticidade carece de duração determinada. É outra coisa que muita gente fala, né? Porque o espírito fica tantos anos, como desencarnado. Existem algumas médias aí. Uma média que o Emmanuel coloca de aproximadamente 50 anos. Mas isso é dependente de cada espírito. O espírito pode reencarnar imediatamente? Pode. Se ele for um espírito muito evoluído, ele não tendo praticamente nada a aprender na espiritualidade, ou muito pouco, ele pode reencarnar muito rapidamente. E aquele espírito mais reticente, aquele espírito mais rebelde,
pode demorar muitos anos, 200, 300, 1000 anos para reencarnar. Então, não existe esse negócio de regra, não é isso, Henrique? Não, com certeza não há. Depende, como disse o João, da necessidade de cada um. Estamos diante de um processo, que é a evolução. E, de acordo com as leis naturais, que são as leis divinas, nós vamos ter a oportunidade de encarnarmos, de reencarnarmos, mas não dá para determinar o tempo que a gente vai levar. A gente sabe que encarnados, a gente tem lá, né, o nosso princípio, meio e fim. Temos uma vida aí, vamos exagerar, 100 anos, alguns até ultrapassam um pouco, né? Mas em geral, isso aí, nós temos 100 anos aí de existência corporal. Mas e o espírito? Quantas dessas existências já vivenciamos e quantas outras ainda teremos a oportunidade de ter? Não dá para saber. Não dá realmente para saber. É de acordo com o aproveitamento. Desculpa, Henrique, nem nos importa. Não. A gente tem que olhar o agora, o que eu estou fazendo, o que eu preciso fazer. Não, falta tantas encarnações para eu chegar. Isso é a chamada ansiedade do ser humano. Essa antecipação do futuro, né, Mônica? O item 29, Kardec coloca o seguinte, o último item desse capítulo. Quando no mundo os espíritos têm realizado a soma de progresso que o estado desse mundo lhe faculta efetuar, deixam-no e passam a encarnar noutro mais adiantado, onde entesouram novos conhecimentos e assim por diante, até que nenhuma utilidade mais lhe sendo a encarnação em corpos materiais, entram a viver exclusivamente a vida espiritual, em que também progridem noutro sentido e por outros meios. Galgando o ponto culminante do progresso, gozam da felicidade suprema. Admitidos nos conselhos do Onipotente, identificam-se com o pensamento de Deus e se tornam seus mensageiros, seus ministros diretos para o governo dos mundos, tendo sob suas ordens os outros espíritos ainda em diferentes graus de adiantamento. Muito se fala a respeito da evolução. A evolução é finita ou infinita? Quando nós temos uma opinião, é claro que todos nós temos a nossa opinião, eu posso acreditar que é infinita ou que é finita. Quando nós estamos falando em doutrina espírita, em codificação espírita, nós não podemos dizer que é infinita, pois a codificação é clara. Questão 113, questão 226. 226, então, é claríssima. Claríssima. Quando Kardec pergunta, né, se todos os espíritos que não estão encarnados podem ser chamados de errantes. E a resposta é sim, para aqueles que precisam ainda reencarnar. Não é, porém, para os espíritos puros. Esses se acham no seu estado definitivo. Encerrou a carreira, guardou a fé. Isso aí. Ponto. Porque é explícito. Esse é o posicionamento espírita. Isso. Então, diante do espiritismo, nós temos aí, né, essa afirmação. O que podemos fazer com isso é refletir e aprender. Mas dizer que o espiritismo não fala, fala sim. Muita gente, inclusive, fala o seguinte: o que vai fazer o espírito depois que chega à perfeição, se ele não tem mais o que evoluir? A nossa ótica é muito ruim, muito prejudicada, porque nós estamos sempre achando que vamos fazer algo para ganhar alguma coisa. Sempre. E quando o espírito chega a essa condição de espírito puro, ele não faz mais para ganhar nada, ele faz pura e simplesmente por amor. Ninguém tem maior amor, disse Jesus, senão aquele que dá a sua própria vida em favor dos seus amigos. E ponto. Não temos mais o que discutir. O espírito chegou à perfeição, acabou. Ele só vai trabalhar com amor, por amor e com Deus. É uma coisa bastante complexa, né, de falar a respeito da vida dos espíritos puros. A gente não tem como compreender realmente o que um espírito puro faz. Mas a gente tem uma ideia a partir do que eles nos orientam nesse sentido, como você leu ainda há pouco. Ou seja, esses que atingiram o grau supremo da evolução e entram nesse estado de identificação com Deus, nos diz aqui Kardec, eles são admitidos nos conselhos do Onipotente, de Deus, cujo pensamento recebem e constituem-se
seus diretos ministros para o governo dos mundos, tendo sobre as ordens os espíritos dos variados graus de adiantamento. Ou seja, eles têm muito o que fazer. Muito. Então nós não vamos dar mais trabalho para eles, né? Vamos tentar evoluir, subir, nos despojar dos erros e angariar cada vez mais coisas boas. Nosso programa chegou ao final no dia de hoje. Vamos então fazer a nossa prece silenciosa, encerrando esse programa, para que nós possamos voltar na próxima quarta-feira e acompanhe também as reprises. Até lá. Até lá, muita paz. Até lá, muita paz. Até lá, muita paz. Até lá. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Olá, amigas e amigos ouvintes, nós estamos chegando aos seus lares, através do programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de forma sequencial. Estamos no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, e tratando já há alguns dias do duelo, do tema o duelo. São várias mensagens e hoje temos aqui o nosso estimado Antônio para trazer para nós informações preciosas para que nós possamos conseguir iniciar um trabalho de despojamento do orgulho que nós descobrimos através desses estudos, que é o causador de toda essa violência que, dentre elas, pode acontecer como duelo. Não é isso, Antônio? Exatamente, Marta. Então, Antônio, eu vou pedir que você, vou te dar um olá, seja bem-vindo, e pedir que você... Estamos juntos, Marta. Estamos juntos, querendo que você traga as suas reflexões para nos auxiliar a fazer esse exercício de despojamento do orgulho. É uma tarefa difícil, hein, Marta, que você está me dando. Eu não tenho a menor condição de, no momento, pelo menos, de me livrar disso ainda. Orgulho, egoísmo, entendeu? Vaidade, inveja, ódio, vingança, violência. Todo esse quadro, quando eu chegar aqui, ou numa palestra e falar, nós... homens, no caso, humanidade, né? Não o homem, gênero masculino, mas nós, o homem, o ser humano, temos todas essas deficiências causadas pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, vaidade, tudo esse quadro. Eu estou com muito medo de falar hoje essas coisas no pronome no plural, porque é uma maneira que eu tenho de dividir com os outros a minha encrenca. No fundo, eu estava pensando, eu estou dividindo com os outros a minha encrenca, porque eu dividindo as minhas culpas com todo mundo, eu sou mais um. Então, pago uma parte da cota lá da encrenca e acabou. Parece que a coisa... é muito menor. É menor. Entendeu? Agora, eu tenho que ser verdadeiro, olhar, não somos nós que somos isso tudo. Eu, Antônio de Pádua Gomes Barbosa, sou tudo isso ainda. Sou ainda tudo isso que eu acabei de citar. De orgulhoso a violento. Eu pratico tudo isso, Marta. Não vou querer enganar ninguém. Eu estou com o Evangelho de Jesus Cristo na minha frente aqui. Como é que eu vou mentir? Não tem como. Eu sou tudo isso. E tenho que fazer uma força muito grande para deixar de ser. Claro. E sei que é uma força complicada. É difícil, não é fácil. Então, cada vez que eu leio isso aqui, me deixa assim meio nervoso, aflito, porque, puxa vida, mas eu não consigo pôr isso em prática, gente. Eu não sei se eu vou sair daqui, vou ter algum atrito no trânsito, uma discussão no prédio, eu não sei, porque tudo pode acontecer. E eu fico pensando, puxa, mas eu tenho que me livrar disso. E nós estamos agora vivendo uma época que nós estamos tendo muitas ajudas.
você veja o caso, não só na nossa doutrina espírita, mas nós temos agora um Papa que está trazendo uma série de coisas, situações que excitavam em mim e em todos, agora eu vou falar no plural, todas essas coisas, orgulho, vaidade, violência, contra A, contra B, contra C, contra o cara que não é casado, contra o cara que é homossexual, contra o cara que é... E o Papa está tentando harmonizar isso. E por dizer coincidência ou não, essa mensagem que nós vamos estudar hoje aqui é mandada por Francisco Xavier. Quem é Francisco Xavier? Está aqui. Francisco Xavier, conhecido como apóstolo das Índias, amigo e discípulo de Inácio de Loyola. Nasceu no castelo de Xavier, em Navarra, no ano 1506. Célebre por suas numerosas missões na Ásia Oriental e no Japão, onde esteve a serviço de Portugal. Em 1542 foi para a Índia, chegando a Goa, antiga colônia portuguesa, nos primeiros dias de maio. Desencarnou naquela cidade em 1552, sendo ali sepultado. Agora, por que eu estou fazendo questão de ler aqui essa mini biografia do Francisco Xavier? Porque, às vezes, muitas pessoas não sabem. Muitas sabem, claro, mas outras não sabem. O Papa atual, Jorge Mário Bergoglio, ele escolheu o nome de Francisco. Muita gente pensa que é homenagem ao Francisco de Assis. Não é. É homenagem ao Francisco Xavier. Porque ele é jesuíta, como era jesuíta o Francisco Xavier, que está aqui, discípulo de Inácio de Loyola. Então, ele é da ordem dos jesuítas. Então, esse Papa Francisco, ele tem este nome, adotou esse nome, em homenagem a este senhor, esse espírito, que está mandando uma mensagenzinha para nós aqui. Então, vocês vejam a importância das pessoas, dos personagens que estão mandando mensagem para nós. A próxima mensagem, que nós vamos estudar no outro programa, é de Santo Agostinho. Então, gente, olha quem é que está trazendo para nós orientações. Então, o Antônio tem que se esforçar, quando lê isso aqui, para tentar diminuir toda essa gama de defeitos que ele ainda traz. Porque essa gente aqui teve um trabalho muito grande para mandar essas mensagens. Você acha que não tinha uma fila enorme de espírito de luz querendo mandar mensagem, e só foram esses os escolhidos? Tem algum mérito nisso. Então nós temos que ficar atentos a isso, olhar para o espelho e dizer: eu sou ainda muito orgulhoso, muito metido a besta. Vou tentar diminuir isso, porque isso é a causa de todos os meus males. O nosso irmão Francisco Xavier nos diz o seguinte: que irão pensar de mim, dizeis muitas vezes, se eu me recusar a reparar o que me é cobrado, ou se eu não exigir reparação de quem me ofendeu? Os loucos, como vós, os homens atrasados, vos censurarão. Mas aqueles que são iluminados pela luz do progresso intelectual e moral dirão que procedestes segundo a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco. Por uma palavra dita por um de vossos irmãos, muitas vezes impensadamente, ou até mesmo inofensiva, vosso orgulho se sente ferido. Respondeis a ele de uma forma agressiva e daí surge uma provocação. Eu dei aqui o exemplo. Começa com orgulho, termina na violência. Você viu? É uma ordem. Seguindo orgulho, egoísmo, inveja, vaidade, vai seguindo. Não vai chegar na violência. É o que ele está dizendo aqui. É verdade. Antes de chegar ao momento decisivo, indagai de vós se agistes como um cristão. Se privardes a sociedade de um de seus membros, que contas prestareis a ela? Pensaste no remorso que ireis sentir por tirar de uma mulher o seu marido, de uma mãe o seu filho, dos filhos o seu pai e o seu sustento? Certamente, aquele que ofende deve uma reparação ao ofendido. E não é mais honroso para ele dá-la espontaneamente, pelo reconhecimento dos erros praticados, do que expor a vida daquele que tem o direito de se queixar? Quanto ao ofendido, é preciso reconhecer que muitas vezes ele pode ter sido gravemente atingido, tanto em sua pessoa quanto em relação àqueles que lhe são caros. Não é somente o amor próprio que está em jogo. O coração está ferido, sofre. Mas além de ser estúpido arriscar sua vida contra um miserável capaz de cometer uma infâmia, será que ele, sendo morto, a infâmia
que ele cometeu, qualquer que seja, deixa de existir, é que eu digo, o cara morre e a fama na boca das Matildes vai continuar. Exatamente. Não vai sumir, não. É. Capaz até ficar anotado em algum livro. O sangue derramado não dá mais valor a um fato que, sendo falso, deve desaparecer por si mesmo, e que, se for verdadeiro, deve ser oculto pelo silêncio. Portanto, nada restará além da satisfação da vingança saciada. Então é o que eu digo, não é a honra ultrajada, é a vontade de se vingar e não aceitar o orgulho ferido. Porém, triste satisfação esta que muitas vezes, ainda nesta vida, deixa dolorosos remorsos. E se é o ofendido que morre, onde está a reparação? É isso que ninguém consegue me explicar na lógica do duelo. Por quê? O cara é ofendido, aí sai pro duelo com o ofensor e perde o duelo. Piora mais ainda a situação. Numa boa, nunca entendi. É, Só em filme de faroeste é que morre sempre o bandido. claro. No duelo, aqueles duelos de revólver, na rua principal lá da cidadezinha do faroeste, é que sempre morre o bandido. O mocinho sempre vence. Mas na vida real, pode morrer o mocinho, não pode morrer o cara que estava com a razão. Então eu nunca entendi muito bem a lógica do duelo. Quando a regra de conduta dos homens for a caridade, eles ajustarão seus atos e suas palavras a este ensinamento. Não faças aos outros o que não desejas que os outros te façam. Aí então todas as causas de desentendimentos desaparecerão, e com elas os motivos para os duelos e para as guerras, que nada mais são que duelos entre povos. É a mesma coisa. E essas guerras são duelos entre povos, é verdade. Mas na realidade é um duelo entre os manda-chuvas dos dois lados, que em vez de duelar cada um com sua pistola um contra o outro, ou cada um com seu sabre, manda um bando de soldados brigar com outros soldados do outro lado. E ficam no castelo ali, tomando seu champanhe, esperando o resultado. É verdade. Não vão nem na frente lá, como Júlio César fazia, pelo menos na época do Império Romano. Entendeu? Não, eles ficam aqui e mandam os outros soldados lá para defender o seu orgulho, que ofendeu a minha bandeira, ofendeu a minha nação, ofendeu a minha religião. Vocês estão vendo aí esses suicidas, esses homens-bomba que existem aí, por causa de que ofendeu a minha religião e vai e joga uma bomba dentro de uma igreja, como houve há pouco tempo na Nova Zelândia. É. Então, gente, é um distúrbio completo. Como você falou no programa passado, o caso daquele julgamento de Deus. Naquela época ainda havia uma atenuante da ignorância. Claro. E eles faziam aquilo assim, achando que realmente Deus ia dar o veredito certo. Deus não vai permitir que o inocente seja prejudicado. Mas na época de Kardec, já não se aceitava mais isso, porque eles sabiam que não tinha nada a ver com Deus aquela história. Então estão usando o raciocínio deles para isso. E insistiam em continuar com o duelo. Então não tinham nenhum motivo plausível para achar que isso fosse uma coisa justa. Ainda mais quando o ofendido perdia o duelo. Não há coisa mais sem sentido para mim isso. Você vai sair numa briga, você tem razão e perde a briga. A coisa fica cada vez pior. Além de ficar com a ofensa, ainda fica com o olho roxo. Exatamente. Então eu estou fazendo eu mesmo um esforço grande para conseguir eu mudar essas coisas em mim. Porque eu sinto que ainda tenho esses ímpetos de reagir às coisas que não me agradam dessa forma, porque me incomoda. Se me incomoda, eu tenho que saber por que está me incomodando isso que falaram, ou isso que se puseram. Por que isso me incomoda? Só pode ser o meu orgulho. Impor a minha palavra sobrepujando a outra, o quadro é diferente. Se eu ganhar a parada, outra pessoa pode se sentir menosprezada, diminuída, inferiorizada. E se eu perder, eu vou continuar me incomodando. Eu estava me incomodando antes.
Se eu perder, 2 motivos para me incomodar. O incômodo que já tinha e mais o incômodo de ter perdido. Então, eu tenho feito, hoje em dia, esse raciocínio, como nós estamos falando também aqui no intervalo, das pequenas coisas, porque não adianta eu querer deixar de ser orgulhoso naquelas coisas gigantescas, terríveis que podem acontecer, se eu não tiver treinado nas coisas do dia a dia. Se eu não tiver treinado a suportar algumas coisas que eu não gosto, no dia a dia, as pequenas coisas que dá para engolir, aquele sapinho que é aquela perereca que acharam lá naquele arco metropolitano, a perereca que era o tamanho da minha unha. Essas aí é fácil de engolir, não pode ser um sapo cururu. Então, quando for um sapo cururu, eu vou discutir, mas por enquanto são aquelas pererequinhas lá do arco metropolitano, então dá para relevar. Dá para fazer um esforço. Porque tem certeza que nesta hora, os meus amigos espirituais que estão torcendo por mim, vão olhar, não, ele está se esforçando, olha só, ele está engolindo uns mini sapinhos aí, vamos ajudá-lo, porque ela está mostrando aí que no futuro ele vai ter um sapo cururu daquele bem grande para encarar. E aí você vai estar treinado. Exatamente. O suficiente. E vou estar com escora. Claro. Além do treinamento, tem gente você aí, vai ter... a torcida toda a Isso, favor. a torcida Por a isso favor. ele treinou tão bem, É. acertou todos os chutes aqui no treinamento, todas as cestas de arremessar ele acertou. Entendeu? Então, vamos que na hora do jogo ele vai jogar bem. Isso. Na hora de enfrentar lá a seleção húngara do Armando Nogueira, ele vai jogar bem. E aí, eu penso assim agora. Porque eu me considero com as minhas tarefas sendo executadas. Estou executando as minhas tarefas que foram me encomendadas quando eu vim para essa encarnação. Estou tentando dar conta delas. Mas se eu ficar perdendo tempo com esses detalhes muito pequenos, eu não vou me preocupar com aquilo realmente que é o importante, que é o sério. A cada sapo que você não quiser engolir, com certeza você vai se desviando do caminho. Tá ali, Antônio, você aprontou, agora você está levando o reverso. Não quero nem saber o que eu aprontei para não ficar triste comigo mesmo. Claro. É o que minha mãe dizia, eu não sei o que eu fiz, mas que eu fiz. Então, só acontecendo aí porque tem algum motivo, de graça não é. Então, talvez seja isso que eu sinto, que eu gostaria que as pessoas entendessem. Se eu tenho alguma coisa a passar para as pessoas, por causa da minha idade, que eu já cheguei a uma idade que posso dizer, não, Antônio tem algum tempo de vida que ele já vivenciou algumas coisas, então ele pode pelo menos passar alguma experiência de qual seria talvez o caminho menos sofrido de se seguir. Seria isso. Eu falo isso para meus filhos. Melhor agir assim. Eu já vi esse filme. Então, se acreditam em mim, façam desse. Mas, bom, fiquem à vontade, mas se querem ganhar tempo, cortar o caminho, aceite isso aí como jogo jogado e não discuta. Vá à luta. Vá em frente. E as coisas vão acontecer pro seu interesse, pro seu bem. Vai acontecer tudo que você quer. Fica tranquilo, eu falo para meu filho, minhas filhas, falam, vai acontecer, vocês não se preocupem. E eu falo isso não é porque eu estou recebendo uma mensagem, estou recebendo uma inspiração espiritual, não é nada disso. Eu falo porque é matemático. Se você age conforme as leis naturais, as leis divinas, as coisas têm que dar certo, Marta. Sem dúvida. Não vai ser agindo contra essas leis que vai dar certo. Então são todos esses espíritos aqui falando. O próprio Cristo falou. O capítulo é sobre uma palavra do Cristo: amai os vossos inimigos. Isso tem que ter um motivo, tem que ter uma base. Isso não pode ser, ele não falou isso por falar. Claro. E a gente pensa, né, Antônio, que além de você, quando você parte para a violência do duelo, né, por mero orgulho, além de você ficar naquela situação desagradável, aquele impasse, aquele clima hostil, né, você ainda tem um compromisso. Porque naquele momento em que você não quer engolir o sapo e revida, né, é um revide, é uma vingança. Né? E você está compromissado pelo duelo, pela vingança,
pelo ódio que você sentiu que te levou àquilo e pela violência em si. Então, lógico que você se compromete. Você arruma um compromisso para o futuro. Quer dizer, isso é pior ainda, imagina. Né? A gente já não consegue dar conta das nossas dificuldades, ainda vamos arrumar mais para o futuro? E aquilo que diz aqui que eu tinha dito em alguns programas passados. Às vezes o outro fez aquilo sem querer, sim, por ignorância, exato, inadvertidamente. E eu não. Eu vou fazer de cabeça feita, de caso pensado. Refletindo. Entendeu? Sabendo o que estou fazendo. Isso. Então, ele, coitado, se perdeu o duelo, isso, já até pagou aquilo que ele fez de errado. Agora, eu assumi uma conta grande, não sei se vai ter um duelo casca grossa pela frente depois para encarar, porque estou fazendo uma coisa premeditada. Talvez passar por uma situação de injustiça. Vai ter que... Ou vai querer encontrar um cachorro muito maior, que eu vou ter que engolir o sapo... agora vai ter que engolir mesmo e acabou. Ou engole, escolhe. sem alternativa. Ou engole. São as duas alternativas que restam. Então, eu tenho pensado nisso ultimamente, refletido, falo, se alguma vantagem tem que tirar do tempo que eu estou aqui nessa existência, tem que ser isso. Claro. É não me aborrecer mais. Não me aborrecer, não esquentar mais a minha cabeça. Mesmo que seja um troço chato, desagradável, horroroso, mas tenho que fazer um esforço para não deixar essas coisas, nem as pessoas que as provocam, influenciar no meu bem-estar. Porque quando a gente para pensar, né, que a gente se deixa arrastar por tudo isso, por todo esse processo, né, esse encadeamento, né, do orgulho, que é acionado pelo orgulho, e aí vai embora, né? Raiva, vingança, ódio e etc, etc. A gente se sente mal, né? Se sente mal com aquela situação e dá prosseguimento ao problema, né? Porque você dá vazão àquilo, a pessoa então, logicamente, naquele clima hostil acaba também, por sua vez, revidando, né? E o clima fica insustentável. Quer dizer, você cria para você o que você falou, né? O mínimo que a gente pode ter de sabedoria, né, e ganhar com a experiência da idade é você ter a sabedoria de refletir sobre determinadas coisas e não ficar se aborrecendo à toa. Mas o aborrecimento que se desenrola, né, a partir desse momento em que você não refreia o teu orgulho, né, e que vai acabar no duelo, é uma coisa impressionante. Vai acabar na violência. Na violência. Na violência doméstica, como você está falando do feminicídio. Isso. Vai acabar na violência na rua, vai acabar em tudo. Exatamente. E a gente depois reclama que o mundo está violento. Isso, e você lembrou uma coisa muito atual e importante mesmo, porque faz parte do nosso dia a dia, né? Aquelas brigas horrorosas de torcida. Que você diz, meu Deus, eu estou diante de quê? De bandidos? Porque isso não são torcedores, né? Quem faz isso. E aquilo só vai, digamos assim, fomentando, né, a permanência desse clima hostil e de ódio, de violência entre nós na sociedade. Né? E ao passo que os espíritos nos dizem, isso são vestígios de barbárie. Olha, vestígios de barbárie é para a gente eliminar, não é para você alimentar. Que orgulho é esse de ser igual um bárbaro? Isso. Eu me orgulho de ser igual um bárbaro? Isso. Isso cabia até o século XVIII, né? Até o início do século XIX, você vê. No século XIX, aquilo começou a desaparecer. Porque não cabia mais. Né? Então, a gente no século XXI ainda vai persistir, continuar alimentando isso? E se a pessoa fizer uma análise profunda sobre si mesma, ela vai ver que todas essas atitudes estão contribuindo diretamente no seu estado saudável. Claro. No seu corpo físico, claro, seu dúvida. corpo somático, na sua mente. As pessoas estão estressadas, estresse é o esgarçamento dos seus controles, sejam físicos, sejam emocionais, morais. Você está no estresse, na situação limite.
porque você não está conseguindo lidar com as situações que não lhe agradam. Pois é. Simples aí, assim, Marta, né? Simples assim. E aí, sob a supervisão técnica do nosso querido Pablo, que eu não havia falado, né? Nós vamos nos despedir porque precisamos acatar, né? E administrar essa orientação que ele nos diz. É uma situação Tá desagradável que nós temos que aceitar. Temos que aceitar. Queridos amigos ouvintes, então a todos, muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.